Marcos 7:31. Leia comigo aí, a minha versão tem assim. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. E, em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Amém. Olha, eu não sei qual é o nível dos amigos que você tem, mas não tem aquele amigo que é o confidente, que você conta os segredos que a pessoa guarda mesmo? Eu tenho segredos guardados dos meus amigos de adolescência, que eles nem lembram, mas eu lembro, está guardado. Me pediu para não falar, eu não falei. Não tem sempre o best friend, né? BFF, best friend forever, né? Guarda o segredo aí, cara, está guardado, ninguém sabe. De outra forma, tem aquele que, se você contar, todo mundo vai saber. E aí você tem que saber usar as estratégias, né? Quando você quer que ninguém saiba realmente, tem que contar para a pessoa que não vai dizer para ninguém. E quando você sabe que, olha, eu não quero dizer para ninguém porque isso vai parecer que eu estou querendo me exaltar, né? Aí conta para a pessoa adequada que ela publica, diz para todo mundo fica sabendo. Então tem essas duas vertentes que tem que saber jogar. Engraçado que aqui, nesse relato, é um relato que eu quero usar por algumas interpretações, mas para hoje, esse relato é interessante porque Marcos, ele sabe contar histórias. Marcos conta histórias estruturadas. Isso aqui é só um trechinho do que eu quero abordar hoje, mas tem muito mais para a gente cavar aqui. Marcos, ele abre a história dizendo alguns contextos e depois ele menciona o que ficou conhecido na teologia como um segredo messiânico. De alguma forma, Jesus queria que esse segredo aqui, que ele era o Messias, ficasse guardado por um tempo. Então, por isso ele ordenava para as pessoas: olha, não conta por aí, não fala nada agora, silêncio, não deixa ninguém saber. Então, esse segredo messiânico hoje para nós, todo mundo sabe, né? Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Esse segredo messiânico todo mundo sabe, mas naquela hora, Jesus queria que ficasse oculto. Calma, ninguém diz isso ainda. Então, por isso que ele, andando nessas regiões, e essa região eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia, porque a gente vai usar ela ainda, tá? Tiro e Sidom. Ele estava nessa região e ele fez agora uma viagem. Sai de Tiro e Sidom, que é uma região, a costa do mar, e vai ali para Decápolis. Decápolis também é uma região de mar, mas agora do mar da Galileia, não mar, aquela costa marítima, mas um grande lago que também é conhecido por mar. Então ele sai de um mar e vai para outro mar. Sai de Tiro e Sidom, Tiro, que significa rocha, firme, mas não nessa firmeza que eu gostaria, já que eu sou o Fábio Rocha, né? Sou muito firme nas minhas decisões, assim como meu sobrenome diz, mas não exatamente por isso, mas é pela dureza de coração que ela era conhecida, né? Então Tiro e Sidom, essa região é uma região de muita dureza, vai para Decápolis. Quando você for comigo lá em Jerusalém, só os que sinceramente vão, quando você for comigo em Jerusalém, você vai andar em Decápolis. Eu andei em Decápolis. Decápolis porque eram 10 cidades. Então 10 povoados juntos que formam uma grande região. A gente passeou lá pela Decápolis, vimos o lugar onde o rapaz se endemoniou, andamos bem quente, estava muito quente nesse dia que a gente visitou lá, bati muitas fotos e fiz muita pesquisa.
Então, nessa região de Decápolis, aconteceram alguns milagres que Jesus fez, né? Deixou registrado na história. Alguns milagres aconteceram em Decápolis. E aí ele tem uma trajetória aí que ele vai se estender por todo o capítulo 8. De um mar até outra ponta do mar. Ele vai atravessar o mar. Ele vai atravessar o mar da Galileia. Até que ele vai chegar na cidade chamada Betsaida. Então, Betsaida, ele chega em Betsaida e depois a gente vai chegar em Betsaida também. Mas a nossa viagem está em Decápolis. Quando ele chega em Decápolis, ele se depara com algumas pessoas dizendo que ele tinha, apresentando a ele um homem. E esse homem era surdo e mal podia falar. A tradução mais exata, não é que ele exatamente ele era gago, ou que ele era mudo, mas ele mal podia falar. De alguma forma ele não podia falar muito bem, ou pelo menos fluentemente. Imagine você aprendendo uma nova língua. Já é fluente? Na primeira aula. Tem aqueles enganadores na internet. Tem que ter cuidado com quem te influencia. Tem aquelas propagandas na internet. Aprenda a falar italiano. Na primeira semana. Na primeira semana? Não dá para ser fluente na primeira semana, irmão. Então cuidado com quem você assiste na internet, porque senão a imagem que está sendo vendida. Eu tinha um cara que ele mora nos Estados Unidos. E ele falou essa semana para mim. Tem uma pessoa que está na internet e está colocando a imagem dela e ela diz que ela é muito bem sucedida aqui nos Estados Unidos. Então, como ela é bem sucedida nos Estados Unidos, ela pode vender o curso para você também ser bem sucedido. Então, como ela está bem sucedida, ela vende o curso dela. Mas ele diz, é mentira, todo mundo aqui sabe. Ela não é bem sucedida. Ela vende uma imagem na internet, ser aqueles influencers, aquele que você mais gosta. Fique sabendo, ele não é daquele jeito. Ele está ali na imagem, está mascarado, não é daquele jeito. Depois que você conhecer ele mais de perto, você vai ver, não era tudo isso não. Mas esse cara está preparado para te dar um curso. É de como ser como ele é, embora seja só a imagem. Jesus não é só a imagem. Pelo contrário, ele não queria que publicassem a imagem dele. O que ele queria dizer era, tem um segredo messiânico que não pode ser dito agora. Não fala para ninguém. Mas olha só o que ele fez, meus amigos. O cara mal podia falar. Ele não escutava. Aí Jesus faz um negócio que aí dá um choque, um soco no nosso estômago, né? Porque Jesus, para mim, ele é lindo. Ele é feio para você? Para mim, ele é lindo. Ele é respeitoso. Jesus é muito educado, né? Jesus não é nojento. Mas ele cospe. Meu Deus. Vamos passar isso rapidamente, né? Para ninguém ficar imaginando, né? Ele cospe. E aí ele usa aquele cuspe como remédio. Não somente isso, ele esfrega o corpo. Pois é, está escrito, tá? Depois você lê, depois você vê. E o cara começa a falar fluentemente. Ele tanto agora escuta muito bem, como ele começa a falar fluentemente. O pastor Aratuza é doutor aí, linguista, sabe? Como a influência de você escutar bem faz com que você fale bem também. Ainda mais quando você está aprendendo um novo idioma, né, pastor? Quanto mais você escutar aquele idioma, mais você vai falar. Quer falar bem espanhol? Escute espanhol. Quer falar bem inglês? Escute alguém falando inglês. Não dá para aprender italiano se você está num contexto onde todo mundo fala grego. Parece que está falando grego, né? Bem, pois é. Se estiver falando grego, você vai entender o grego. Até que você vai começar a falar fluentemente também. Então isso aqui até ensina isso pra gente. Mas Jesus fez esse milagre e disse pro cara, não fala agora não. Deixa tudo quietinho. E uma coisa que me chamou a atenção é o versículo 33, que eu quero que você olhe para a sua Bíblia ali. Olha aí para a sua Bíblia, para o capítulo 7, versículo 33. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão. Foi lá, no particular, longe daquela cidade, das Decápolis, né? Sozinho. Conduziu ele só para lá. E lá ele fez o exercício que depois Marcos conta a história. Marcos vai usar aqui uma ferramenta de linguagem chamada quiasmo. Pastor, está falando grego. Sabe que é verdade? Quiasmo vem de uma palavra, de uma letra grega, o si, né? Esse que é o cruzamento. Então ele vai usar cruzamento aqui. E a gente vai usar aqui também. Então a gente vai usar um cruzamento. Ele vai começar a dizer palavras e cenários que depois vão se cruzar para ele entregar a mensagem que ele quer.
Jesus disse, já falei aqui, ó, olha o meu quiasmo aqui. Ele disse, é um segredo teológico, um segredo messiânico. Não conta para ninguém. Marcos deixou isso registrado. E é por isso que às vezes as pessoas falam, né? Crente parece que é burro. Acredita que esses evangelhos são verdadeiros. Os 4 bagunçam. Às vezes as histórias são, como é que eles chamam? Contraditórias, né? É bagunçado. Uma cura acontece no começo. O outro diz que a cura aconteceu já perto da morte de Jesus. Aí aconteceu assim. É porque não entendem. Depois diz que a gente que é burro. Quiasmo é uma forma hebraica de se contar histórias. Onde você vai fazendo o cruzamento de histórias para que todo mundo entenda. É como diz Isaías. Eu falava e os corações estavam endurecidos. O ouvido estava tapado. Os olhos estavam cerrados. Para que eles não vissem, para que eles não escutassem e o coração não entendesse. Viu a poesia aí? Ele foi de coração, depois ele falou do ouvido, depois ele falou dos olhos. Porque ele estava cego, não escutava e não entendia. Entendeu aí? É um quiasmo. Ele vai conduzindo você numa repetição que vira uma poesia. Sabe que coisa maravilhosa que é? A Bíblia é cheia disso. E quem não sabe o que é quiasmo, não entende. A gente fica dizendo, estava bagunçado. Não, eles estavam exatamente fazendo a mensagem ficar poética e estruturada. Por isso que Marcos escolheu essa cura aqui, para terminar o capítulo 7, para depois passar para o capítulo 8. No capítulo 7 ele termina contando uma historinha dizendo, a mensagem que eu quero dizer para vocês eu vou já dizer qual é a mensagem. Mas por hora ele curou. Ele disse que nem lá a mensagem de Isaías, agora ele só me podia ouvir, e agora podia também falar fluentemente. Tirou da cidade. Qual era a cidade mesmo? Decápolis. Tirou ali daquela região sozinho, só ele no particular. Tratou aquele homem, ele voltou falando fluentemente. Ele disse, não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Mas todo mundo ficou maravilhado. E o resultado do quiasmo que Marcos queria dizer está no último versículo que a gente leu. O último versículo que a gente leu foi o versículo 37. Acompanha comigo aí na tua Bíblia. Isso é muito importante, tá? As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam. Olha o que elas proclamavam. Ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Essa é a mensagem que Marcos queria dizer. Agora imagina como é que seria essa história de Marcos. Chegando no versículo 31. Deixa eu dizer uma história para vocês. Jesus era esplêndido. Ele fazia os cegos, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Era essa a mensagem dele. Ele, não vou escrever assim. Eu vou fazer um quiasmo para contar como Jesus era esplêndido. E aí ele começa a fazer esse mini quiasmo aqui entre os versículos 31 e 37. Ele começa a contar. Olha só, uma vez ele saiu de Tiro e Sidom. Faz o seguinte, anota aí na tua Bíblia, Tiro e Sidom. A gente vai usar isso. Tiro e Sidom. Importantíssimo. Aí foi para Decápolis. Marca Decápolis também. Aí tinha um surdo, ele pegou ali o surdo e tirou o surdo da multidão. Outro ponto importante. Tirou o surdo da multidão para poder curar. O surdo e mudo. Falou fluentemente, ele disse, não conta para ninguém. Outra coisa importante. E aí ele termina dizendo, esplêndido esse Jesus era. Esplêndido. Ele fazia os surdos ouvirem e os gagos mudos falarem. Tudo isso é importante. Por quê? Porque quando ele começa o capítulo 8, ele vai usar as mesmas coisas para explicar como Jesus era esplêndido, como ele era maravilhoso. Quando a gente for entrar no capítulo 8, semana que vem, eu vou te mostrar esses mesmos elementos. Tem Tiro e Sidom. Tem o meio da multidão, Jesus puxando a pessoa de fora. Tem uma cura que Jesus vai executar. Tem saliva no meio. Até saliva tem de novo, gente. Tem saliva no meio. E no final tem a mensagem que Marcos quer estruturar. Jesus é esplêndido. Ele cura realmente. Marcos quer contar essa história poeticamente. Ele usa quiasmo. Ele faz essa estrutura várias vezes repetidas.
Até que no final você diz, meu Deus, essa Bíblia é maravilhosa. Essa Bíblia é maravilhosa mesmo, né? Esse Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque esses caras souberam contar a história. Assim como eu e você também temos que saber. Aí Jesus diz, calma, agora não conta agora não. Não conta para ninguém, mas quando chegar a hora, você vai saber contar e apresentar o Jesus que você conhece, na sua estrutura, do jeito que você vivenciou. E é por isso que estudar a Bíblia é tão importante, para a gente não ser pego, feito trouxa, ser influenciado errado, né? Não entende isso não, porque é tudo bagunçado. Você que não entende. Se vocês fossem lá na minha igreja, você ouviu meu pastor falar de quiasmo. Já ouviu falar de quiasmo? Ah, aquilo que bota no feijão. Não, irmão, é quiabo. Quiasmo é como a poesia bíblica é feita. E uma vez dito isso, a mensagem fica consolidada. Jesus é esplêndido, é a mensagem de Marcos.